Dia. Aula de ciências hoje do nono ano, nós vamos falar sobre diferencial de potência, resistência e potência elétrica, ímã e força magnética. Eu antes vou pedir que vocês realizem os exercícios diversos número 9, questão 18 a questão 30. Esse conteúdo está no capítulo 4 da apostila, página 15 e 16. Gente, e antes da aula já fica aqui o pedido da atividade devolutiva número 4 relacionada ao capítulo 4. Eu quero que vocês caracterizem, que vocês expliquem para mim o que vem a ser um ímã e o que é força magnética, ok? Eu quero isso com bastante detalhe, tá bem, gente? Então, repetindo, atividade devolutiva número 4 relacionada ao capítulo 4, eu quero que vocês caracterizem e expliquem o que vem a ser ímã, tá? E o que é força magnética. Vamos lá, gente. Vamos seguir essa ordem aqui, né? Vamos falar primeiro o que é diferencial de potência, né? O diferencial de potência, gente, é quando algum corpo vai ter polo positivo e polo negativo, tá? Diferente, tá? Em estados diferenciados, tá? E aí, quando isso ocorre, gente, este corpo que está com esse polo negativo e positivo, polos diferenciados, ele a todo momento vai ter o quê? Vai ter transferência de eletricidade, transferência de energia para tentar restabelecer esses polos. O que seria restabelecer esses polos? Fazer com que esses polos fiquem estabilizados novamente, fiquem iguais novamente. Logo, a gente começa a perceber a importância do polo positivo e negativo. Quanto maior a diferença entre negativo e positivo, mais transferência, mais movimentação elétrica, movimentação de energia eu vou ter dentro desse corpo. E aí a gente para pensar numa pilha. Uma pilha, por exemplo, tem o polo positivo e o polo negativo. E aí a gente tem essa movimentação de energia, o que vai fazer uma movimentação elétrica produzindo energia. E aí a gente consegue entender como que os aparelhos, né, que dependem de pilhas, baterias, funcionam, justamente devido a essa diferenciação de carga entre os polos positivos e negativos, ok? Isso é bem simples da gente conseguir compreender. Já resistência e potência elétrica tem um pouquinho a ver. Vamos lá, vamos falar primeiro da resistência elétrica. A resistência elétrica, gente, ela é um conceito, tá? Que a gente tem que, digamos que, compreender. A resistência elétrica nada mais é do que a capacidade que um corpo vai ter de se opor à corrente elétrica. O que quer dizer isso? É aquela capacidade que o corpo vai ter de resistir à corrente elétrica, ou seja, dele não, digamos, romper devido a uma corrente elétrica muito forte. Então essa resistência, né, vai depender de quê? Vai depender do corpo que está sendo analisado. E esta resistência, obviamente, ela vai ser maior ou menor dependendo, né, da espessura, dependendo do material que é feita essa resistência. Então a resistência elétrica é a capacidade que o corpo vai ter de suportar a corrente elétrica, ok? Já o potencial elétrico, tá? Já é a quantidade de carga que vai passar pelo condutor. Então, quando eu quero saber, por exemplo, qual é o potencial elétrico de determinado condutor, eu primeiro preciso saber a quantidade, tá, de carga elétrica que vai passar pelaquele condutor. Mas, professor, a quantidade de carga elétrica que vai passar aleatoriamente? Não, obviamente, para a gente saber o potencial elétrico de um corpo, né, no caso de um condutor, a gente necessita ter uma medida por tempo. Então, a gente vai ter que ver a quantidade de carga elétrica que passa nesse determinado condutor em um determinado tempo especificado, ok? E aí a gente consegue ter o potencial elétrico desse corpo. Quanto maior for a quantidade de carga elétrica passando ali em determinado tempo, maior vai ser o potencial elétrico. E aí a gente mede esse potencial elétrico, com certeza vocês já ouviram falar, através do watts.
Então a gente vê a lâmpada 22 watts, 18 watts, e isso nada mais é do que o potencial elétrico. Então qual é o potencial elétrico de uma lâmpada de 60 watts? 60 watts significa que ali passa uma quantidade de 60 watts de carga elétrica num determinado período de tempo pré-determinado. Compreenderam? Então, esses conceitos, né, eles são simples, é fácil da gente compreender, basta que a gente se familiarize com eles, tá? E aí, gente, a gente parte para ímã e força magnética, né? Primeiro, antes da gente falar de ímã e força magnética, a gente precisa entender, né, que os fenômenos da eletricidade e do magnetismo, como a gente já viu, eles são sempre e sem exceção estudados pela eletromagnetismo, ou seja, o eletromagnetismo, o estudo da eletromagnética, o estudo do eletromagnetismo é o que vai estudar esses fenômenos. E o ímã e a força magnética, obviamente, junto com outros fatores, outros conceitos que não vêm ao caso hoje, vão estar dentro desses fenômenos eletromagnéticos, tá? Vamos entender o que vem a ser um ímã antes da gente entender o que é força magnética. O ímã, gente, ele nada mais é do que um corpo, tá? Que pode ser artificial ou natural, tá? Os naturais são aqueles ferros eletromagnéticos e os artificiais são aqueles corpos que podem ser imantizados de forma artificial, tá? E esses corpos, eles são capazes de produzir um campo magnético ao seu redor, ao redor do seu próprio corpo, tá? E ao produzir este campo magnético ao redor do seu próprio corpo, obviamente, eles vão apresentar dois polos, tá? E esses dois polos, eles vão se atrair ou se repelirem. Ou seja, esses dois polos, ou eles se atraem, ou eles vão se repelir, tá? E aí, gente, quando eu digo atrair e repelir, é óbvio que eu estou falando de corpos que são formados de ferro magnéticos, tá? Obviamente que eu não vou nem atrair, um ímã não vai nem atrair nem repelir um plástico. Ele vai sempre atrair ou repelir ferro magnético, tá? E, gente, uma característica que vai determinar esse ímã, né, esses ímãs sejam artificiais ou naturais, é que o polo norte do ímã, ele sempre vai ser atraído pelo polo magnético sul da Terra, tá? E o polo sul do ímã sempre vai ser atraído pelo polo norte da Terra. Ou seja, os opostos se atraem. É aquele termo que a gente sempre utiliza no nosso dia a dia. Então vamos lá. A Terra, ela tem um campo, o seu próprio campo magnético. E aí quando a gente tem um ímã, seja natural ou artificial, ele também tem o seu próprio campo magnético. E este campo magnético do ímã, o seu polo norte vai atrair o polo oposto do campo magnético da Terra. Então o polo norte do ímã vai atrair o polo magnético sul da Terra. E o polo sul do ímã vai atrair o polo magnético norte da Terra. Ok? Lembrem do ditado, os opostos se atraem. Ok? E aí, para a gente encerrar, vamos conceituar o que é força magnética. A força magnética, galera, nada mais é do que o resultado da indução entre dois corpos dotados de propriedades magnéticas. Ou seja, é quando eu tenho dois corpos magnéticos, dois ímãs, no caso, por exemplo, e eles vão induzir, né, mais energia entre eles. Ou seja, força magnética é quando eu tenho o resultado da indução entre esses dois corpos dotados de propriedades magnéticas. Se a gente pegar dois ímãs e botar um próximo do outro, um com o polo norte para o polo norte, eles vão se repelir. Quando eu boto polo sul com polo sul, o polo norte com o polo sul, eles vão se atrair. Então, essa questão de força magnética, lembrando, ela pode ser tanto de atração
como de repelir também os corpos. Isso vai depender de como essa força magnética vai ser utilizada. E aí a gente pode gerar energia através de força magnética? Obviamente que sim, mas isso não é um tema da aula de hoje. Basta vocês saberem que tem sim como. Então, galera, espero que todo mundo tenha compreendido. Vai lá, dá uma lida na apostila para a gente conceituar isso melhor, entender isso melhor na nossa cabeça, ok? Muito obrigado, até a próxima.